Aldinei Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Jornal, na JC. Uma quinta-feira pro Náutico, de volta pro Recife, depois daquele jogo contra o América de Natal ontem. Náutico perdeu por 1-0 na Arena das Dunas. Você acompanhou esse jogo de perto. Só me lembra o nosso querido Pedro Silva. Que jogão, hein, galera? Porque ontem foi de dar a pena, né, cara? Ontem, olha, quem assistiu o jogo do Náutico ontem, pelo amor de Deus, porque você viu ali tudo que você pode ter numa partida ruim e num time ruim como o Náutico se mostrou. A falta de criatividade, né? A desorganização, o desentrosamento, o time totalmente desentrosado. Foi realmente de dar dó. Que o Náutico, em todos os aspectos, jogou muito mal. E de repente, minha gente, mesmo passando por tudo isso, mesmo perdendo o jogo por 1-0, o Náutico consegue se classificar na competitiva Copa do Nordeste. Aliás, essa foi a palavra que mais falamos ontem, antes da rodada, porque realmente era isso, né? Pela briga ponto a ponto, pela briga gol a gol. E o Náutico consegue uma classificação, alcançando apenas 7 pontos, ganhou um só jogo dentro da Copa do Nordeste, fez um gol só na Copa do Nordeste. Quer dizer, tudo contra. E o que é que pesou em favor do Clube Náutico Capibaribe? Eu não tenho dúvida nenhuma, e todo mundo há de convir, que as combinações de resultados que vêm acontecendo já há 3, 4 rodadas, elas foram fundamentais para o Náutico chegar onde chegou, né, Aldinei Alves? É verdade, Edinaldo, porque quando a gente pega a campanha do próprio Náutico, uma vitória apenas em 8 jogos. Foi aquele jogo contra o Maranhão, fora de casa. Lá fora de casa, exatamente. Náutico em casa só teve um gol marcado. Teve derrota pro River, teve derrota pro Botafogo da Paraíba, teve um empate em 0-0 contra o Ceará, o empate contra o CRB em 1-1 no último domingo. E fora de casa teve empate contra o Vitória. Acho que falei todos os jogos. Se você puder dizer, não, mas o Náutico jogou desfalcado de 5 titulares. Gente, ele estava desfalcado de 5 titulares, mas o próprio América, já eliminado da competição, foi um time também desfigurado, totalmente alterado pelo treinador de lá, com vários titulares fora do jogo. Titular realmente do time do América que jogou ontem foi o Souza, ex-Clube Náutico Capibaribe, e mais uns 2 jogadores. O resto era tudo jogador do time B. Que pediu para jogar, tá? Souza disse em entrevista depois do jogo porque ele estava descartado pro jogo. Ele seria descartado, mas por ser contra o Náutico, ele pediu para jogar para poder jogar contra o ex-clube. Mas realmente um jogo muito ruim, Edinaldo. Isso aí é um fato. Não é nem algo pra gente discutir a opinião. O fato foi que foi um jogo muito ruim. E você pega o primeiro tempo, se a gente fizer um retrospecto do que aconteceu no primeiro tempo, você vai ter... O jogo tecnicamente também foi horroroso, porque a gente está falando muito do futebol ruim apresentado pelo Náutico, mas o América também é um time muito fraco, gente, muito fraco. Então o jogo tecnicamente foi horrível. Porque se você pegar, por exemplo, o primeiro tempo, o que é que você teve no primeiro tempo? Você teve aquela falta no começo do jogo, que o Souza, não o do Náutico, o do América, que já foi do Náutico, que ele bate e leva um perigo tremendo, o Náutico toma um grande susto ali. Depois teve aquela cabeçada do Gilvan, o zagueiro na cobrança de escanteio, botou uma bola na trave, o que o América fez ao longo de todo o primeiro tempo, que se mostrou, vejam vocês, melhor do que o Náutico. E o Náutico teve um só lance, gente. Um só lance ao longo de todo o primeiro tempo. Um lance do Luiz Paulo, que fez o goleiro fazer uma boa defesa. E mais nada, mais absolutamente nada do que isso. Quando foi para o segundo tempo, aí você teve um pouco mais de mobilidade. Não é que o jogo se transformou num grande jogo, não. Mas teve um pouquinho mais de mobilidade. Né? Foi, vamos dizer assim, para ser mais direto, menos ruim do que o primeiro tempo. Aí o Náutico teve uma chance lá, né, com o Souza... Teve umas 2 ou 3 chances no máximo, né? E termina tomando um gol nos acréscimos, lá no finalzinho do primeiro tempo. E detalhe, o resultado desse jogo influenciou diretamente o que o Náutico vai ter na próxima fase. Sim. Com os outros resultados, se o Náutico empatasse o jogo, iria enfrentar o Fortaleza fora de casa. Se o Náutico vencesse o América, iria enfrentar o Fortaleza nos aflitos. Como o Náutico perdeu para o América, vai jogar contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia é o time que tem a melhor campanha de todos que disputaram a primeira fase. E eu lembro, é jogo único, esse jogo das quartas de final,
jogo na Arena Fonte Nova. Essa partida deve ser ali por volta do dia 10 ou 11 de abril, esse jogo das quartas de final. Náutico chegou à marca de 4 jogos consecutivos sem vencer. Sem vitória. Desde aquele empate com o Retrô, o jogo que foi para os pênaltis. O Náutico não vence aquela partida na Arena. Empate não, né? Derrota para o Retrô na Arena, e nos pênaltis o Náutico acabou vencendo. Desde aquela partida o Náutico não sabe o que é vencer. E o desempenho é o que preocupa mais, né? A gente tem visto e tem sido críticas recorrentes a cada jogo que passa. Esse é o problema, né? Você vê o Náutico tecnicamente muito fraco, você não vê uma jogada bem elaborada, bem trabalhada no time do Náutico, você não vê uma boa transição. É uma coisa terrível, gente. A falta de criatividade do Náutico, seja no meio de campo, seja no ataque, a criação de jogadas ofensivas é uma dificuldade muito grande. Erra muito passe, como o Náutico errou passe ontem. Eu estava falando ainda há pouco aqui para você das oportunidades que o Náutico teve no primeiro e no segundo tempo, apenas no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu disse que houve um pouquinho mais de mobilidade porque ele teve pelo menos 3 oportunidades. Não foram grandes chances. Teve uma do Souza, do próprio Clube Náutico Capibaribe, teve uma do Bárcia, não é? E teve uma do Bárcia e do Marcos Paulo. E mais nada. E não foram grandes oportunidades. Então, o Náutico tem uma dificuldade de criar ofensivamente, principalmente ofensivamente, e parar com esse exagero de erros de passe, gente. Time que erra muito passe não vai para lugar nenhum. Tem que consertar isso urgentemente, né? Detalhe também sobre o chaveamento. O Náutico enfrenta o Bahia e o outro jogo dessa mesma chave é CRB e Botafogo da Paraíba. Quem vencer de Bahia e Náutico enfrenta quem vencer de CRB e Botafogo da Paraíba na semifinal. Jogo decisivo. Não esqueçam, né? Eu falei isso aqui ainda há pouco. São jogos únicos, porque o jogo de ida e volta são nas finais. Isso. Nem nessa fase, nem na próxima semifinal você vai ter jogo de ida e volta. Só jogo único. Perfeito. E nessa maré negativa, eu diria, que o Náutico agora começa a voltar as atenções para as finais do Campeonato Pernambucano. Famosa mudança de chave, né? O primeiro jogo vai ser no sábado, no Estádio dos Aflitos. Mais de 7 mil ingressos já tinham sido vendidos e a informação que a gente tem é que essas vendas que começaram bem desde o início da semana deram uma freada naturalmente de ontem para hoje. Depois do jogo de ontem, meio que a torcida parou de comprar. Um pouquinho de água fria na motivação do torcedor do Náutico. Não está sendo mais na mesma intensidade que estava sendo antes. Então, expectativa é lógico de um público interessante nos aflitos, mas talvez não o estádio lotado como se esperava no começo da semana, muito por causa desse resultado contra o América de Natal, porque a torcida tem reclamado muito do desempenho do time. Isso tem ficado claro quando a gente vê as redes sociais, o pessoal reclamando bastante, bem desconfiado. Independentemente de como aconteceu, a classificação aconteceu. E o Náutico embolsou aí mais R$576 mil por essa classificação para as quartas de final. É curioso esse trabalho do Alan Al, porque quando a gente olha no papel, tá tudo dando certo, né? Final de Campeonato Pernambucano, classificação na Copa do Brasil, passou para a segunda fase na Copa do Nordeste. Só que quando a gente olha o futebol que o Náutico tá jogando, aí a coisa fica preocupante. Ninguém mais vai ficar com aquela história de que o Náutico é um time de má sorte, é um time só do azar. Não, deu tudo certo aí na Copa do Nordeste. Porque na Copa do Nordeste ele não tem nada que reclamar da sorte, nada, muito pelo contrário. A sorte encaixou-se ali no Clube Náutico Capibaribe, no Velho Timbu, né, porque o Náutico está naquela que eu falei ontem na jornada esportiva, lembrando o grande compositor Dozinho, inesquecível Dozinho, que inclusive é natalense, é do Rio Grande do Norte, que fez um sucesso no carnaval dos anos passados, que até hoje perdura no carnaval, chamado Eu Não Vou, Vão Me Levando. Eu Não Vou, Vão Me Levando. É uma música que fez muito sucesso. Inclusive quem regravou essa música, Alceu Valença regravou, Silvério Pessoa regravou. Virou um clássico do carnaval. Então o Náutico tá nessa. Eu não vou, vão me levando. E vai sendo assim, entendeu? A sorte foi grande parceira do Clube Náutico Capibaribe, viu, meu caro Raudney Alves? É verdade. Há quem diga também que foi uma classificação culposa, né? Quando não há intenção de se classificar. É realmente uma classificação que tem essa ressalva aí, mas o fato é que o Náutico está na segunda fase e embolsou esse dinheiro.
Pensando no Campeonato Pernambucano, o técnico Alan Al foi perguntado depois do jogo de ontem se de alguma forma essa fase negativa que o Náutico tem vivido pode atrapalhar no desempenho do time no sábado. A gente escuta o que foi que o treinador falou sobre isso. Vamos nessa. Não, eu vejo que a gente tem que ficar chateado, sim, para não usar outro tipo de palavra aqui. É outro campeonato, é outra situação, jogos de ida e volta contra um rival que é um dos maiores que a gente tem ali no estado, é um clássico, e a gente vai para o jogo com igualdade, né? Ninguém tem vantagem. Então a gente sabe que jogar dentro de casa é muito importante, até porque esse risco de oscilar também era uma coisa que a gente tinha conversado com a diretoria pela questão de alguns atletas estarem desgastados. E nós vamos para a decisão com total força, com total motivação, e eu tenho certeza que com total apoio da torcida, porque o mesmo que o torcedor quer é o que a gente quer, é brigar pelo título e consequentemente ser campeão. Eu vejo que o torcedor espera ser campeão, assim como nós. Acho que a maior resposta é a gente brigar pelo título nas duas partidas. Nós tínhamos alguns jogadores desgastados, perdemos alguns jogadores ali depois do jogo do CRB por pequenas lesões, mas que não tinham condições de jogar hoje. Tivemos que fazer essa preservação e não poupar, mas preservar para que a gente não corresse risco de perder nenhum atleta para a final, até mesmo porque nós estamos numa sequência aí de perder atletas com uma certa frequência, né? Perdemos o Lohan, acabamos perdendo o Diego, acabamos perdendo o Patrick, são jogadores importantes, né? O próprio Cauã, que teve aquele lance contra o Sport, que para mim foi um absurdo, né? Não ter sido dado nem falta, quase fraturou o tornozelo do atleta. Então são situações que vão acumulando, que acaba dificultando na hora de você montar uma equipe principal. E para esse jogo aí nós não poderíamos correr o risco de jogar contra o Sport com mais desfalques do que a gente já teria. E além desses desfalques que o treinador falou agora, Alan Al, nessa sonora que a gente ouviu, Náutico não tem Paulo Sérgio, né? Ainda, mais uma vez, por questões de suspensão. Ele cumpriu suspensão na Copa do Nordeste e cumpre no Campeonato Pernambucano. Essa do Campeonato Pernambucano é daquela polêmica do gesto que ele fez para a torcida. Posso lhe fazer uma pergunta? Raiva Negas ainda está lá? Oficialmente ainda está lá, mas ele já tem saída acertada. Não vai ficar lá. Não vai ficar. Ele não tem como, não tem mais Ficou sem clima depois do último jogo, né? Ele entrou vaiado, saiu vaiado e jogou mal. O Paulo Sérgio está na relação também para ir embora? Não, Paulo Sérgio não. Não, Paulo Sérgio não. Júlio César. Júlio César, perdão. Júlio César. Júlio César. A questão de Júlio César é que essa decisão dele sair não pode acontecer agora porque ele está lesionado. Então o clube tem que ficar com ele e fazendo o tratamento dele da lesão. Mas Raiva Negas já tem essa saída acertada. Júlio César também deve sair. Isso não está confirmado, mas deve sair. Ainda há pouco eu estava falando aqui na Sorte do Náutico e lembrei da música Vão Me Levando, porque ela diz mais ou menos assim: eu não vou, vão me levando, vão me empurrando. Desse jeito tenho que ir. Se bato em um, se piso em outro, vocês vão me desculpando. Eu não vou, vão me levando. É assim que diz a música Vão Me Levando, e é assim que o Náutico canta hoje. Eu não vou, vão me levando. Entendeste? A dúvida é até onde vão levar, né? Até onde aí é complicado. E aí isso preocupa pensando na Série C, e é por isso que o Náutico já vai promover essas mudanças no elenco. Esse acordo para a saída de Raiva Negas é um exemplo disso, e o Náutico também deve fazer mais acordos, tá? A ideia do Náutico é sempre... A ela? Eu não vou, vão me levando, vão me empurrando, desse jeito eu tenho que ir. Maestro Forró. Se piso em outro, vocês vão me desculpando. Eu não vou, vão me levando. Pronto, para homenagear o momento do glorioso Clube Náutico Capibaribe. Eu não vou, vão me levando. Desse jeito tenho que ir, né, amigo? Se bato em um, se piso em outro, vocês vão me desculpando, eu não vou, vão me levando. É o cara quando está no meio da multidão no frevo, é assim. E não sabia que o nosso querido Maestro Forró tinha regravado esse sucesso do carnaval brasileiro. Virou sucesso do carnaval brasileiro. Pois não, Raudinei Alves, você que é um grande carnavalesco, diga aí. Vamos lá, o Náutico segue fazendo esses acordos e deve fazer mais. A ideia do Náutico é fazer essas saídas com comum acordo, justamente para não ter nenhum ônus financeiro. E tem contratações também que devem chegar. 2 atletas estão com situação bem encaminhada para compor o elenco do Náutico. O zagueiro Marco Antônio, de 23 anos, que vem do Vitória. Ele é formado nas categorias de base do próprio Vitória e em 2023
disputou 22 jogos com a camisa do Vitória. E outro que deve chegar também é Yuri, atacante que estava... Que foi do Sport? Isso. Rapaz, a paixão avassaladora do Sport por ex-jogador do Sport é impressionante. Raiva Negas, Bárcia, Thiago Lopes e agora Yuri. Vai gostar de ex-jogador do Sport assim lá nos aflitos, homem. Pelo amor de Deus. Yuri jogou no Sport em 2019. Atacante, está no Paysandu em 2024, disputou 4 jogos e deve chegar também para o elenco do Náutico. Ok? Ok. Pronto, valeu, Halder. E você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a quinta-feira, Alvirrubra, 18h47.